Diga comigo, a coroa é para o vencedor. Diga mais forte, a coroa é para o vencedor. Salmos 65, versículo 11. Você pode acompanhar aí nos telões ou você pode nos acompanhar pela sua Bíblia. Diz assim: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. O salmista estava dizendo que o Senhor coroa o nosso ano com a bondade dele. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Deus está coroando o seu ano de 2022 com a bondade dele. Deus está colocando uma coroa na sua cabeça para essa nova estação chamada 2022. E a coroa não vem para os perdedores, a coroa vem para os vencedores. Mas junto com a coroa não vem apenas o reconhecimento. Junto com a coroa vem uma jornada de abundância para a sua vida. Porque o salmista diz que o Senhor coloca uma coroa nas nossas cabeças. Ele coroa os nossos anos com a bondade dele. Mas as nossas pegadas, a nossa jornada, o passo a passo, o dia a dia, a nossa rotina destila fartura. Eu quero profetizar que a cada dia desse ano de 2022, o seu dia a dia, o seu novo amanhecer, a sua jornada, a sua rotina irá destilar fartura. Pensei que você ia ficar um pouco mais feliz do que isso. Eu disse que nesse 2022 você não sofrerá escassez. Você vai experimentar fartura. Diga comigo, fartura. Fartura é viver mais do que o suficiente. Isso mostra que você não vai ter apenas o suficiente para o dia, você vai ter mais do que suficiente. Eu estou dizendo algo para você nessa manhã. Se você ainda está letárgico, se você está na ressaca da virada, eu quero te dizer algo nessa manhã. 2022 promete dias melhores para você. Vem dias melhores para você. Eu estou liberando as boas novas do Evangelho para você nessa manhã. E assim como o salmista declara, eu profetizo que o Senhor irá te dar uma coroa. Ele irá coroar o seu ano com a bondade dele. Mas não apenas isso, o seu passo a passo, o seu dia a dia, as suas ações diárias destilarão abundância, destilarão fartura, destilarão bênção, destilarão gordura. Coisas boas vêm vindo para você. Coisas boas estão chegando para você. Dias melhores estão chegando para você. Porque o Senhor prometeu que Ele irá coroar o nosso ano com a bondade. E os nossos pés irão destilar fartura. Na sua família, na sua vida, na sua saúde, no seu local de trabalho, nos seus negócios. Você irá experimentar a bênção de Deus. E você irá experimentar a bênção de Deus com fartura. Diga comigo, fartura. Diga mais forte, fartura. Rompe aí a religiosidade, diga fartura. Deus tem fartura. E o que implica fartura? Implica que você vai viver o extra de Deus. Eu quero profetizar que o seu ordinário, seus dias ordinários estão acabando. Acabam hoje. Você vai começar a experimentar dias extraordinários. O extra de Deus vem sobre você. E se o extra de Deus vem sobre você, o fator multiplicação alcança a sua vida. Eu profetizo que você irá multiplicar nesse ano da vitória. Você irá multiplicar o extra, o acréscimo. As bênçãos de Deus virão com um fator, e esse fator se chama multiplicação. Você acredita nisso? Por isso, cada amanhecer você vai dizer: o Senhor está coroando o meu ano com a bondade dEle. E as minhas pegadas, as minhas atitudes, as minhas ações irão destilar
fartura, irão destilar bênção. Eu quero dizer que você vai ter vitória em todos os dias da sua vida. O pastor Márcio diz que esse não é apenas o ano da vitória, mas esse é um ano onde experimentaremos vitória em cada dia desse ano. Então eu profetizo que você experimentará vitória todos os dias do ano de 2022, o que mostra que você não irá perder, você irá vencer. Eu vou repetir, você não irá perder, você irá vencer. Diga comigo, coroas. O Senhor está coroando o seu dia, o Senhor está coroando o seu ano, e você vai vencer, porque o Senhor só pode coroar o ano daqueles que são vencedores. Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor, diga comigo, vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Há um trono, há uma cadeira de autoridade para você, disponível para você nesse ano de 2022. Aqui Jesus disse: aquele que vencer, ao vitorioso, ao vencedor, eu vou dar um trono, eu vou dar uma cadeira de autoridade. E a cadeira de autoridade implica em realeza. E para você sentar na cadeira de autoridade, você precisa coroar o seu ano, você precisa colocar a coroa. Eu quero te dizer algo: você não é chamado para ser plebeu, você é chamado para ser rei, príncipe, realeza do Senhor. Você acredita nisso? Levante a sua mão direita e diga: eu sou realeza. Diga mais forte: eu sou realeza. Agora vai em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 2 Timóteo 2, 5 e 6. Diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Eu quero dizer que se você em 2021 trabalhou, se esforçou, 2022 você vai ser o primeiro a experimentar os frutos do seu trabalho. Porque o lavrador, ele é o primeiro a experimentar os frutos do seu trabalho. Agora, se você só ficou dormindo, se você só ficou na preguiça, se você não fez nada em 2021, você precisa acelerar os tempos e começar a trabalhar em 2022 para que você experimente os frutos do seu trabalho. Aqui o apóstolo Paulo diz: o lavrador é o primeiro a receber, a experimentar o fruto do seu trabalho. Mas ele diz: igualmente o atleta, diga comigo, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Você nunca vê um atleta vencedor se antes ele não foi legitimado no seu jogo ou na sua ação. Para você receber a coroa, você precisa lutar legitimamente, você precisa lutar de forma legal, você precisa ter a legalidade para lutar. Para você lutar, para você receber a coroa, você precisa lutar legitimamente, você precisa lutar legalmente. Então não é que você vai batalhar qualquer batalha, você vai batalhar as batalhas que estão alinhadas ao tribunal dos céus. Eu vou repetir: não é que você vai receber a coroa por você batalhar qualquer batalha, é que você vai receber a coroa por batalhar, por lutar as lutas que estão alinhadas ao tribunal celestial, alinhada ao tribunal dos céus. Por isso nós iniciamos ontem às 22 horas 7 dias de decretos proféticos para o 2022, porque nós queremos estar alinhado, nós queremos estar legitimado para lutar as batalhas, a fim de que possamos receber as
coroas. Então você precisa lutar de acordo com os tribunais celestiais. E hoje às 22 horas nós continuaremos liberando orações e decretos proféticos alinhados às cortes celestiais, para que o Senhor venha coroar o nosso ano com a bondade dele. Então você, como o filho de Deus, você precisa entender que para você receber as suas coroas, você precisa lutar de forma legítima, você precisa lutar de forma legal. E como eu luto de forma legítima, apóstola? Quando você luta alinhado àquilo que o tribunal dos céus está liberando para você. As lutas na sua vida precisam estar alinhadas. O primeiro campo de batalha não é aqui na terra, o primeiro campo de batalha é nas regiões espirituais, é no tribunal dos céus. Por isso que você, para mudar a realidade visível na sua vida, você primeiro precisa mudar a realidade invisível. E isso acontece através da onde? Através da oração. Isso acontece através da oração. 2022 você precisa orar como nunca antes. Ester capítulo 8 versículo 15 diz: então Mordecai saiu da presença do rei, com veste real azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. E para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Entenda algo, Mordecai, o tio de Ester, ele é figura de um intercessor. Ele foi um intercessor para que o decreto do rei não se cumprisse para o povo de Israel, e o povo de Israel não fosse exterminado. Mordecai se colocou na brecha, e porque ele colocou na brecha, ele lutou as batalhas do Senhor nas cortes celestiais. E o que aconteceu com ele? Ele recebeu, ao sair da presença do rei. Diga comigo, rei. Quando você é um intercessor, você está sempre diante da presença do rei. Você está sempre perante as cortes. Você se aproxima como um rei, como um sacerdote, como um intercessor a favor daquilo que você quer receber e materializar na sua vida. Mordecai foi isso. E ao sair da presença do rei, as vestes deles foram trocadas. Ele recebeu um manto azul, celeste e branco. Ele recebeu uma veste real. Eu quero dizer que você, como realeza, você a partir de hoje vai arrancar esse trapo de imundícia na sua vida espiritual. E você vai se vestir de vestes reais. Eu libero nessa hora movimento angelical ao nosso favor nessa manhã, para te entregar vestes reais. Trapos sujos, trapos de imundícia, vestes rasgadas são arrancadas da sua vida nessa hora. O que era rasgado, o que era sujo, o que era imundo, foi tirado e ficou em 2021. A partir de 2022 você terá uma veste real. Você é realeza. Vem mantos novos sobre você. E não apenas isso, Mordecai recebeu uma coroa. Eu profetizo que além das vestes trocadas, você irá receber coroas. Pela sua intercessão, você vai receber coroas. Quando você se converte no intercessor, você recebe coroa. Você recebe uma maior autoridade. Diga comigo, levante a sua mão, coloque a mão na sua cabeça e diga: eu recebo a coroa destinada a minha vida pelas minhas intercessões. Agora, se você não ora, se você não intercede, você não tem como receber coroa.
A coroa vem para aqueles que são intercessores. Por isso eu te desafio. Por isso nós criamos esse desafio, porque eu quero te desafiar a ver se realmente você é um intercessor alinhado às cortes celestiais, alinhado ao tribunal dos céus, para que você possa se tornar vencedor nesse 2022. A oração é a chave que acelera os resultados na nossa vida. Você quer resultados mais acelerados? Você precisa orar mais. Todo fracasso, escute bem o que eu vou falar agora. Todo fracasso na vida de um homem começa com o seu fracasso na oração. Todo fracasso na vida de um homem começa com o seu fracasso na oração. Se você para de orar, você vai parar de obter resultados. Porque a oração é a chave que conecta o espiritual com o natural. A oração é a chave que linka o invisível com o visível. Diga comigo, a oração é a chave. E para você ser um vencedor, você precisa primeiro se tornar um intercessor. Eu vou repetir, para você ser um vencedor, você primeiro precisa se tornar um intercessor. Porque quando você intercede, você se aproxima diante do rei e você sai da sala do trono do rei com vestes novas. Lamentações 5,16 diz: caiu a coroa da nossa cabeça porque nós pecamos. Sabe por que muitos de vocês estão sem coroa? Por causa do pecado. E o pecado suja as suas vestes reais. Por isso eu profetizo que você vai trocar de vestes, e essa vida pecaminosa, essa vida de pecado, essa vida de rebelião, essa vida de iniquidade que você estava vivendo em 2021 vai ser anulada em 2022. Lamentações diz: a nossa coroa caiu da cabeça porque nós pecamos. Você percebe algo? O pecado vem para te destruir, mas vem também para te envergonhar. Pode ser muito gostoso, pode ser muito bom, pode ser prazeroso no início, mas o final é destruição e morte. Por isso que você precisa conservar a sua coroa. Por isso Apocalipse 3:11 diz: Jesus diz: eu venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu te desafio nesse 2022 a você conservar, a você guardar, a você tomar posse, a você preservar, a você proteger as coroas que Deus tem para você. Jesus disse: eu vou vir sem demora, mas vocês precisam guardar as coroas que vocês recebem. E como você guarda essa coroa? Quando você não vive pecando. Porque se você vive pecando, você vai perder a sua coroa, porque ela vai cair. Mas eu profetizo que nesse 2022 você estará numa jornada de santidade ao Senhor. Você conhecerá intimamente ao Senhor, e a sua intimidade com Ele trará uma jornada de santidade. E essa jornada de santidade fará com que as suas vestes se tornem alvas, brancas como a lã, e fará com que você mantenha as coroas de vitória na sua cabeça. Agora, o que é uma coroa? Uma coroa é um adorno, uma coroa é um ornamento, Uma coroa é uma grinalda que é colocado na cabeça como sinal de um prêmio. Alguém recebe uma coroa como forma de uma recompensa, de um mérito. A pessoa que recebe a coroa é porque ela foi merecedora para receber essa coroa. A coroa, então, ela tem um símbolo de autoridade, ela tem um símbolo de poder, ela tem um símbolo de honra, ela tem um símbolo de nobreza. É um símbolo que te dá a legitimidade para você reinar. É um símbolo que te dá a autoridade para você reinar, porque toda coroa é colocada na sua cabeça quando você faz algo extraordinário. A coroa é um símbolo de recompensa. Diga comigo, recompensa. A coroa é um símbolo de realeza. Diga comigo, realeza. A coroa é um símbolo de autoridade. Diga comigo, autoridade. A coroa é um símbolo de dignidade. Diga comigo, dignidade.
A coroa é um símbolo de nobreza. Diga comigo, nobreza. Por isso que o Senhor está coroando o seu ano. Porque Ele quer te dar dignidade, Ele quer te dar nobreza, Ele quer te dar autoridade, Ele quer te fazer ser uma pessoa da realeza, Ele quer te dar o poder real, para que você viva a recompensa das suas batalhas. Uma coroa só é dada a alguém que venceu as batalhas. Por isso que nós somos chamados para sermos reino e sacerdote aqui na terra. E se somos sacerdócio real aqui na terra, se nós somos da linhagem real de Jesus aqui na terra, nós somos chamados a reinar, a governar. E não existe governo sem coroa. Não existe reino sem coroa. Eu quero dizer para você, você foi chamado a reinar aqui na terra. Por isso que nesse primeiro domingo de 2022, o Senhor quer selar isso colocando novas coroas sobre a sua cabeça. Porque a palavra diz que a coroa do rei, a glória do rei, está na sua coroa. A glória do rei se encontra na sua coroa. Nós conhecemos aqui a coroa real da Inglaterra e você respeita, você honra, você reconhece a autoridade que a rainha tem. Sim ou não? Mesmo sendo de outra nação, nós reconhecemos essa autoridade, porque você sempre vê que ela sai com a sua coroa na cabeça, e a coroa é o símbolo da autoridade que ela possui. Na antiguidade, nenhum rei saía para a guerra se ele não colocasse primeiro a sua coroa, porque toda vez que o rei colocava a sua coroa, isso era um símbolo de autoridade. Então nenhum rei na antiguidade saía sem coroa. Por isso Jesus diz: você precisa conservar a sua coroa até que eu venha, porque vocês são a representação real do meu governo aqui na terra. Nos jogos públicos, a coroa, ela era dada como prêmio àqueles que eram vencedores. Toda vez que havia um jogo público, a coroa era entregue àqueles que eram vencedores. Levante a sua mão direita e diga: eu sou vencedor. Diga mais forte: eu sou vencedor. Por isso há coroas disponíveis para você nesse ano de 2022. Porque as coroas não são para os perdedores, as coroas são para os vencedores. Eu vou repetir: as coroas não são para aqueles que perdem, as coroas são para aqueles que vencem. E o Senhor diz que ao vencedor, Ele vai dar um trono para se assentar e governar juntamente com Ele. Deixa eu te falar algo: você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para governar. Você foi chamado e você tem o DNA de realeza. Então muda a sua mentalidade. Muda o seu mindset, de um mindset de vítima, de perdedor, para um mindset de vencedor. Você precisa sofrer uma metanoia, uma mudança na sua maneira de pensar. Porque um rei, uma pessoa que carrega uma coroa, ela nunca está olhando para baixo, porque a coroa pesa, sim ou não? Então ela coloca a coroa na cabeça e ela precisa andar ereta, porque se ela olha para baixo, a coroa... Então cuidado com os obstáculos que virão em 2022, porque você não cai, você não tropeça numa grande montanha, você tropeça nas pedrinhas. Cuidado com os obstáculos de 2022, você não pode perder o foco da sua realeza, você precisa conservar a sua coroa, e há várias coroas destinadas para nós. Nós vamos ver 5 das coroas destinadas para nós nas Escrituras. Você está preparado? Então, as 5 coroas que nós vamos ver hoje, que são destinadas para quem? Para quem? Para os vencedores.
Se você é um vencedor, essa coroa vai ser destinada para você. Por isso você precisa mudar a sua mentalidade, para ter uma mentalidade real. A primeira coroa é a coroa de favor e misericórdia. Vai aí em Salmo 103, 1 ao 5, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de favor e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aqui o salmista estava dizendo: a minha alma abençoa, bendiga o nome do Senhor. A minha alma adore ao Senhor. Tudo que há em mim, adore, abençoe, bendiga o nome do Senhor, porque eu não quero esquecer de todo o bem que Ele tem feito à minha vida, porque Ele perdoou o meu pecado, Ele sarou as minhas enfermidades, Ele se esqueceu, Ele perdoou as minhas iniquidades e Ele me arrancou de uma cova. Quantos de vocês em 2021 tiveram numa cova? Tiveram numa caverna escura, pressionados, apertados, esmagados, mas a palavra do Senhor diz que Ele vai te arrancar da cova. O Senhor está te arrancando da cova. E por que Ele está te arrancando da cova? Porque Ele quer te dar uma coroa, e na cova você não pode viver de coroa. Então o Senhor está te arrancando do lugar escuro, o Senhor está te arrancando das cavernas de escuridão, de pecado, de iniquidade, de medo, de escassez. O Senhor está te arrancando da cova, está te arrancando dessa vida medíocre, dessa vida escassa, dessa vida que você se sente toda vez apertado, pressionado, porque Ele quer te dar uma coroa. O Senhor quer te dar uma coroa. E qual é essa coroa? A coroa de favor e misericórdia. Diga comigo: favor e misericórdia. Diga mais forte: favor e misericórdia. Esse é um ano onde o Senhor irá coroar a sua vida com favor. O favor é o segredo do sucesso. O favor é o catalisador das bênçãos do Senhor. O favor faz com que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. O Senhor quer liberar uma coroa de favor sobre você. Vocês estão aqui comigo? Ou onde vocês estão? Onde vocês estão? Lá no Réveillon ainda? Porque nós estamos acelerando o nosso tempo de 2022. Eu vou te dar mais uma única oportunidade. Eu já ensinei aqui, se você é uma das primeiras vezes que você vem, eu já ensinei aqui que em toda promessa do Senhor há um sim e um amém. Há um sim no mundo espiritual, mas o amém é a nossa parte. Quando você libera um amém, você está dizendo: isso vai se cumprir na minha vida. Não é que você está falando isso de forma aleatória, não. É porque você está dizendo que eu quero que isso se manifeste na minha vida. Assim como o sim está sendo liberado nas cortes celestiais para mim. Por isso que toda palavra, todo decreto, toda sentença do Senhor tem o sim das regiões celestiais, mas também precisa do amém aqui na terra. E se não tem amém aqui na terra, não se cumpre aqui na terra. Então vou te dar mais uma única oportunidade. Eu disse que nesse ano de 2022, o Senhor vai te coroar com favor extremo, para que os seus sonhos se cumpram aqui na terra. Você precisa de favor para que os seus sonhos se cumpram aqui na terra. Você precisa de favor para atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Provérbios diz que o homem de bem alcança favor. Eu profetizo que você vai alcançar favor todos os dias desse ano de 2022. Eu profetizo que o Senhor está coroando o seu ano de favor, mas também de misericórdia. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada 6 meses, se renovam a cada ano, se renovam a cada...
a cada manhã, a cada novo dia, eu profetizo que o Senhor coloca a coroa de misericórdia para você trilhar o seu dia. A cada manhã o Senhor libera coroas de favor e misericórdia sobre você. Primeira coroa é coroa de favor e misericórdia. Segunda coroa que vem para os vencedores. A coroa vem para os vencedores. A coroa vem para quem? Ok. Segunda coroa, a coroa incorruptível. Primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Vai aí no versículo 25, é melhor. Diz assim: todo atleta em tudo se domina. O apóstolo Paulo mais uma vez falando do atleta, o atleta que é coroado. Agora ele diz: o atleta que tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós a incorruptível. Assim também corro, não sem meta, assim luto, não como deferindo os golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aquele filho de Deus que tem foco e ele avança dentro do foco, e ele passa por lutas, passa por provações, passa por tribulações, mas tem o seu caráter incorruptível, é digno de receber a coroa. A coroa está destinada àqueles que têm caráter irrepreensível. Se você é uma pessoa inabalável, você é digno de receber a coroa incorruptível. Muitos procuram a coroa da corrupção, mas eu profetizo que você receberá a coroa incorruptível. Você não será manchado, você não será corrupto, você não terá o seu caráter desviado, você não será corrompido pelos prazeres do mundo, e você será o vencedor. E quando você vencer, a coroa incorruptível será disposta para você. Mas lembre-se, Salmo 65:11 diz que o Senhor coroa o ano dele com a bondade, e as nossas pegadas destilam fartura. Para toda a coroa ao seu despojo, à sua recompensa. E vai aí rapidamente em 2 Samuel 12, versículo 26, você vai ver a história de Davi. 2 Samuel 12, versículo 26. Diz assim: entretanto pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, dizendo: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o resto do povo e cerca a cidade e toma-a, para que não a tome e seja o meu nome aclamado por ela. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou, tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Perceba algo, Davi foi lutar, e quando ele lutou, a palavra diz que ele, ao pelejar, ele venceu. Diga comigo: venceu. Quando você luta as batalhas alinhada ao tribunal dos céus, você vence. E quando você vence, você é digno de receber a coroa. Davi pelejou, Davi venceu, Davi recebeu a coroa. Davi tomou a coroa do rei daquele território e colocou a coroa sobre a sua cabeça. Toda vez que havia uma batalha, Davi, ele removia a coroa do rei que ele vencia e colocava como na sua cabeça, porque isso era um sinal de que ele, a partir daquele momento, estava dominando os territórios. Veja como tudo está alinhado. Eu profetizei sobre você na virada do ano que Deus te entregaria novos territórios. Agora, a palavra território talvez você não tenha entendido. Território
território nada mais é do que um lugar específico que é ocupado por algo ou por alguém. Um território é uma área delimitada, é uma área específica. A sua família é o seu território. Eu vou repetir, a sua família é o seu território. A sua empresa é o seu território. Seu local de trabalho é o seu território. Suas finanças são um território. Quantos estão entendendo? Você precisa dominar o seu território. O que está dominando o seu território? Porque um território sempre é ocupado por algo ou por alguém. E se ele não está sendo ocupado por você, se a coroa não está sobre a sua cabeça, então a coroa está na cabeça de mais alguém. A coroa está na cabeça dos principados e potestades que governam territórios. Porque principados e potestades têm uma influência territorial. Por isso eu falo aos céus de Belo Horizonte nessa hora, que em 2022, Lagoinha Itapuã, a essa casa apostólica removerá a influência de todo o principado da rainha dos céus, de todo o principado de Jezabel, de todo o principado de Pitom, de todo o principado de Leviatã, e tomaremos a coroa da vitória. Você não pode abrir mão do seu território. Você não pode abrir mão da sua geografia. Você não pode abrir mão da sua área delimitada. Você precisa conquistar. Davi pelejou, Davi lutou, Davi venceu, Davi tomou a coroa. Porque cada vez que ele arrancava a coroa do seu inimigo e colocava sobre a sua cabeça, ele estava dizendo que a autoridade a partir daquele momento estava com ele. Eu profetizo que a autoridade da sua família, a autoridade nos seus negócios, a autoridade nas suas finanças, a autoridade na sua saúde volta para você em 2022. Você crê nisso? Cada vez que você invade um território, você precisa vencer. Por isso que a coroa é destinada para os vencedores. Porque primeiro você precisa lutar para vencer. E você luta através das suas orações. Você luta através da oração, alinhado às cortes celestiais, obtém a vitória. E junto com a vitória você tem a coroa. Mas junto com a coroa a palavra diz que assim que Davi colocou a coroa sobre a sua cabeça, ele recebeu muitos despojos. Eu quero profetizar que em 2022, para cada vitória você receberá uma coroa, e para cada coroa você receberá sua recompensa. Porque vem despojos para você. Os despojos no campo de batalha estão disponíveis para você. Os despojos vêm para aqueles que são parceiros de Deus nas batalhas de Deus. Eu sou parceira de Deus nas batalhas de Deus. Eu recebo a minha coroa e eu tomo os meus despojos. Por isso você precisa tomar a sua autoridade territorial, porque a coroa é símbolo de autoridade. Para quem você está entregando a autoridade da sua saúde? Para o fast food? Para quem você está entregando a autoridade da sua família? Para a Netflix? Para quem você está entregando a autoridade das suas finanças, dos seus negócios? Para Mamon? Mas a partir de hoje, nessa jornada de 2022, você vai batalhar, você vai vencer, você vai pegar a coroa e colocar novamente sobre a sua cabeça e ter autoridade, e junto com isso você vai receber despojos, você vai receber recompensas. Vem recompensas para a sua vida, para cada batalha que você tiver em 2022, e eu não estou dizendo que você não vai ter batalha, você vai enfrentar batalha, mas para cada batalha você obterá vitória, para cada vitória você receberá coroa, para cada coroa você receberá recompensa. Anote isso aí. Para cada batalha, vitória. Diga comigo, vitória. Para cada vitória você vai ter recompensas. Para cada batalha você vai ter vitória.
Para cada vitória você vai receber sua coroa. Para cada coroa você vai receber a sua recompensa. Terceira coroa, coroa de justiça. Diga forte, coroa de justiça. Qual é a primeira coroa? Coroa de favor e misericórdia. Qual é a segunda coroa? A coroa incorruptível, a coroa que não se mancha, a coroa que resplandece, a coroa da vitória. Terceira coroa, a coroa de justiça. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Perceba que cada palavra que fala de coroa, antes de coroa vem combate, vem luta, vem vitória. O apóstolo Paulo já estava no final da sua vida. Ele já tinha completado os seus anos de ministério. Ele sabia que ele iria finalizar a sua jornada. E ele disse: eu combati o bom combate. Eu completei a minha vocação, a minha carreira. Eu guardei a fé. Agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus? Se você ama a vinda de Jesus, a coroa de justiça está disponível para você. Deus é um juiz justo, e como juiz justo, Ele vai recompensar os vencedores. A coroa vem como recompensa da sua retidão. A coroa da justiça vem como recompensa do seu alinhamento aos propósitos de Deus. Por isso você nunca será vencedor por completo se você não estiver alinhado aos propósitos de Deus. Quando nós recebemos a salvação ela vem pela graça de Deus, mas todo o restante na nossa vida vai nos custar. A nossa posição espiritual vai nos custar. Você obter a coroa vai te custar. Por isso você precisa andar em retidão, andar em alinhamento. E aqui nós vemos 3 coisas que o apóstolo Paulo fala a respeito dos vencedores. Para você receber a coroa de justiça, número 1, você precisa ir à luta. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. O apóstolo Paulo não foi fraco. Ele não desistiu das adversidades que ele enfrentou. Ele batalhou por todas e cada uma delas. Então, para você ser um vencedor, você precisa ir à luta. Você tem que resistir e não desistir. Segunda chave que nós vemos aí, para a coroa da justiça, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, guardei a carreira. Você precisa preservar o seu propósito. Você precisa preservar a sua vocação. Você precisa guardar o seu chamado, o seu propósito, a sua vocação. E terceiro passo, guardei a fé. Você precisa ter uma medida de fé para ter a vitória. Porque 1 João 5 nós vemos isso. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você precisa de fé em 2022. Eu vou repetir, você precisa confiar em Deus em 2022. Ao invés de você confiar nas suas más notícias, ao invés de você confiar nas mídias que estão inseridas de linhas de raciocínio demoníacas, ao invés de você confiar no que o fofoqueiro está te dizendo, você precisa confiar em Deus. Você precisa guardar a sua fé, porque aí você vai receber a coroa de justiça. Quarta coroa, a coroa da vida. Coroa da vida é dada ao Filho de Deus que suporta com perseverança a provação. Você precisa receber a coroa da vida, e a coroa da vida ela vem pela sua fidelidade e lealdade. Eu vou repetir, a coroa da vida vem pela sua fidelidade e lealdade. Quando você está atravessando por uma prova, quando você está atravessando por uma tribulação e você permanece fiel e leal a Deus e a visão que Deus deu, a autoridade que o Senhor delegou sobre a sua vida, você vai receber a coroa da vida.
Tiago 1,12, vai aí Tiago 1,12, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Aquele que atravessa a tribulação com perseverança, aquele que não desiste no caminho, ele é digno, ele é apto, ele é merecedor de receber a coroa da vida. Apocalipse 2,10 diz: não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você esmurra o seu eu, o seu orgulho, quando você esmurra a sua vontade, quando você atravessa por provações, a provação vem para afinar a nossa fé. E quando você atravessa as provações com perseverança, o Senhor libera a coroa da vida para você. Primeira coroa qual é? Obrigada, Meire, pelo seu grande apoio, porque todos os outros estavam dormindo. Primeira coroa. Segunda coroa. Terceira coroa. Quarta coroa, a coroa da vida. Quinta coroa, a coroa de glória. 1 Pedro 5,4 diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Eu profetizo que nesse 2022 você receberá a coroa de glória. Agora, a coroa de glória, ela vem através de uma chave, e essa chave se chama sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Como que eu sei disso, apóstola? Provérbios 4, 7 e 9 diz: o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, e com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Estima e ela te exaltará, abraça e ela te honrará. Dará a tua cabeça uma coroa de graça, e uma coroa de glória te entregará. Por isso, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os anos da sua vida. Quando você tem sabedoria, você recebe a coroa de glória, e como recompensa da coroa de glória, você recebe multiplicação dos anos na sua vida. Eu quero profetizar que uma medida de sabedoria vem sobre você. A sabedoria, ela vai te entregar a coroa de glória. Há uma autoridade quando você busca a sabedoria. Há uma autoridade quando você busca sabedoria. Quando você busca sabedoria, você recebe a coroa de glória. Mas também Provérbios diz que a riqueza dos sábios é a sua coroa. Ou seja, com a sabedoria você recebe uma coroa de glória, mas você também recebe uma coroa de riqueza. Ah, você não me entendeu. Com a sabedoria você recebe uma coroa de glória, mas também uma coroa de riqueza. A sabedoria te entrega a coroa de riqueza. E o que é sabedoria? Sabedoria é você saber o que fazer, como fazer, quando fazer e onde fazer. Sabedoria é você estar alinhado ao coração do Pai. É você reconhecer as diferenças e você saber o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. Isso é sabedoria. Por isso que Salomão não pediu riqueza. Salomão pediu um coração sábio, um coração entendido. E porque ele pediu um coração entendido, um coração sábio, o Senhor deu uma coroa de glória para Salomão. Mas não apenas isso, o Senhor liberou para ele uma coroa de riqueza, e ele foi um dos homens mais prósperos de toda a face da terra. Quando você adquire sabedoria, você recebe a coroa de glória. E a palavra glória aí no hebraico é a glória tifará. Tifará implica na glória que vai te desenvolver no seu destino profético. A glória que vai fazer você acelerar, você amadurecer. Então a sabedoria te acelera no seu destino.
Eu vou repetir. Quando você busca sabedoria, você está acelerando o seu destino. E quando você acelera o seu destino, quando você amadurece, você recebe a coroa de glória. E eu declaro nessa manhã que vem sobre a sua vida a coroa de glória. Vem sobre você uma medida de sabedoria. E quando você tem a coroa de glória, você recebe riquezas, mas também você recebe alegria. Diga comigo, alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que nos alegramos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Filipenses 4:1 diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei firmes deste modo no Senhor. Quando você tem sabedoria, você alcança a coroa de glória. A coroa de glória dos sábios traz riqueza. A coroa de glória dos sábios traz alegria. O apóstolo Paulo estava dizendo: vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. O fruto que você tem da sua sabedoria traz alegria. Eu quero dizer para você: você é a minha alegria, você é a minha coroa. Você é o fruto espiritual que o Senhor destinou para a minha vida. Vocês são a minha coroa. Eu vou repetir: vocês são a minha coroa. Vocês são a minha alegria. Por isso você precisa dar fruto, porque cristão que não dá fruto, ele é estéril, ele é enfermo. Então você precisa dar fruto. Eu profetizo que nesse ano de 2022 você vai trazer muitas pessoas para Jesus. Você vai ser uma pessoa frutífera. O apóstolo Paulo diz: ei, vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. Você quer experimentar a alegria de Jesus no ano de 2022? Sim ou não? Então, traga pessoas para Jesus, porque essa vai ser a sua coroa de glória. Você trazendo pessoas para Jesus vai trazer coroa de glória sobre você. Você acredita nisso? Agora coloque-se de pé aí, porque eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Essas coroas estão disponíveis para você nesse 2022. A coroa disponível para você nesse 2022. Coroa vem para os vencedores. A coroa vem para os atletas que lutam legitimamente, que lutam de forma legal, que lutam em acordo com o tribunal dos céus, que lutam as batalhas alinhadas aos tribunais dos céus, em intercessão, em oração. Então eu quero que nessa hora você abra sua boca e você comece a orar. Nesse momento você comece a pedir a Deus sabedoria, você comece a pedir a Deus nessa hora perseverança para passar pelas tribulações, para passar pelas dificuldades. Você pede ao Senhor nessa hora uma nova medida de fé para você guardar, para você preservar a coroa que Ele está te dando. Você pede nessa hora ousadia para pelejar as batalhas do Senhor e obter a vitória. Levante as suas mãos e comece nessa hora, como Mordecai, entrar na brecha, entrar em intercessão a favor do seu ano de 2022. Vamos! Eu quero ouvir a sua voz. O Senhor está prestes a coroar o seu ano com bondade. O Senhor quer destilar o seu dia a dia com fartura. O Senhor quer trazer dias melhores para você. O Senhor quer que você batalhe, que você entre em conflito nessa hora no mundo espiritual, em intercessão. A oração gera um conflito no mundo espiritual.
espiritual. E nessa hora, em nome de Jesus, nós entramos em acordo com os tribunais dos céus, como igreja, como eclesia, como filhos do Senhor, como DNA de realeza. Nessa hora, nós nos posicionamos perante as cortes celestiais, perante o juiz justo. E nessa hora, em acordo com os céus, nós decretamos que todas as coroas destinadas a nós sejam liberadas nesse tempo, em nome de Jesus. Desde já renunciamos todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade, lançamos fora da nossa vida, confessamos o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar. Nessa hora, que os teus anjos estejam arrancando vestes velhas, trapos de imundícia, vestes rasgadas nessa hora, e nos dando mantos reais, mantos de realeza, para que possamos pelejar as batalhas do Senhor e prevalecer. Declaramos nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor libere sobre nós coroas de favor e bondade, coroas de misericórdia. Eu decreto em acordo com os céus que você receberá favor sobrenatural, você receberá bondade, você receberá misericórdia, você receberá graça. Eu declaro que favor perante o Senhor e perante os homens venham sobre a sua vida. Declaro em acordo com os céus, decreto e estabeleço uma coroa incorruptível. Declaro uma nova medida de santidade. Nessa hora eu falo a sua alma, que você comece a se alinhar à justiça do Senhor. Eu nessa hora digo à sua carne, nessa hora seja esmagada. Declaro fortaleza sobre o seu espírito. Declaro que você é inabalável, e junto com a coroa incorruptível você obtém recompensa, você obtém despojos de guerra, você obtém o botim. Em acordo com os céus, decreto que a coroa de justiça é liberada sobre você, que você venha ser recompensado pela sua retidão ao Senhor. Declaro que você irá lutar a boa batalha, combater o bom combate. Declaro que você irá completar a carreira. Você não será medíocre, você não ficará pela metade, você irá completar a carreira. Declaro que a fé te impulsionará à vitória. Libere uma nova medida de fé. Receba aí no seu espírito uma nova medida de fé, rajada de fé vem sobre você nessa hora, e decreta em acordo com os céus a coroa da vida, que você, pela sua fidelidade, pela sua lealdade, você recebe uma coroa de vida. Decretamos que toda sentença de morte, de sombra de morte, é anulada na sua vida, em nome de Jesus. E decretamos em acordo com os céus, a coroa da glória te fará. A glória te fará, a glória que faz você acelerar no seu destino profético, a glória que faz o Supremo Pastor se manifestar. Declaro a glória da maturidade, a glória do crescimento, a glória da honra. Declaro a glória da riqueza. Declaro que com a coroa de glória você recebe uma nova medida de riqueza. Você recebe uma nova medida de alegria. Vem dias de alegria para você. Eu falo a sua alma nessa hora.
Alegre-se no Senhor. Outra vez eu falo a você: alegre-se no Senhor. Uma medida de alegria vem para o seu 2022. E se você crê, comece a liberar as línguas do Espírito aí. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. E eu quero ouvir as suas línguas. Vamos. Vamos. Com suas mãos levantadas nessa hora, eu profetizo em acordo com os céus sobre a sua vida o que está em Isaías capítulo 61. Aí onde você está, entra em acordo comigo, em um só coração comigo, e em acordo com os céus, concorde aquilo que eu vou profetizar sobre você com um amém. Eu profetizo que o Espírito do Senhor está sobre você nesse 2022. Eu profetizo que o Senhor te ungiu para pregar boas novas. Eu profetizo que o Senhor te enviou a restaurar os contritos de coração. Eu profetizo que o Senhor te enviou a proclamar liberdade aos cativos. Eu profetizo que o Senhor te enviou a trazer abertura de cárcere aos presos. Eu profetizo que o Senhor te enviou nesse 2022 a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Profetizo que 2022 será o seu ano aceitável. Profetizo que a vingança do Senhor vem sobre os seus inimigos em 2022. Quais são os seus inimigos? Dívidas, enfermidades, divórcio. Quais são os seus inimigos? Esses inimigos receberão a vingança do Senhor em 2022. Eu profetizo que você irá ordenar acerca dos tristes de Sião, que eles terão ornamento por cinza. Você não entendeu, era a parte mais preciosa. Eu profetizo que toda a tristeza que você atravessou, nesse 2022 você vai trocar. A atmosfera de tristeza será trocada por uma atmosfera de coroa. Amém. Você receberá coroa ao invés de cinza. Amém. Agora olhe para mim. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele colocava sobre o altar do sacrifício. Quando ele sacrificava no altar, e o animal, ele era sacrificado e ficava as cinzas no altar. A palavra diz que os sacerdotes, eles não removiam as cinzas. Eles colocavam um manto púrpura, me dá um pano púrpura. Isso aí. Eles colocavam um pano púrpura pelo altar do sacrifício para cobrir as cinzas. Agora a cor púrpura, ela tem um sentido profético, e a cor púrpura está relacionada à realeza. Por isso que Isaías profetiza e diz: o Senhor, no lugar das suas cinzas, no lugar das marcas do seu passado, no lugar das suas dores, no lugar dos seus sacrifícios, no lugar da sua vergonha, no lugar da sua dor, o Senhor vai trocar essa atmosfera de tristeza profunda por uma coroa, por uma realeza, por um manto púrpura. E nessa hora, em nome de Jesus, levante as suas mãos, feche seus olhos. Eu declaro e profetizo que nesse 2022 venha o manto púrpura sobre as suas cinzas,
Sobre as marcas do seu passado, venha o manto púrpura. Sobre a sua vergonha, venha o manto púrpura. Sobre a sua tristeza, venha o manto púrpura. Sobre a sua dor, venha o manto púrpura. Porque você está mudando a sua atmosfera. A sua atmosfera de luto, a sua atmosfera de vergonha, a sua atmosfera de humilhação, a sua atmosfera de dor, a sua atmosfera de tristeza profunda está sendo trocada pela coroa de glória. Receba a coroa de glória. Receba a coroa de glória. Receba, 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 receba. Realeza, 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 realeza. Veio o manto púrpura, veio o manto púrpura. E não para por aí, levanta as suas mãos. Coroa ao invés de cinza. Coroa ao invés de cinza vem sobre você em 2022. Mas não apenas isso. Em acordo com os céus eu profetizo que vem óleo de alegria. Ao invés de tristeza vem óleo de alegria. E as suas vestes são trocadas por vestes de louvor. Ao invés de espírito angustiado, você vai receber vestes de louvor, vestes de celebração. 2022 você vai celebrar. Então aí profeticamente, dê um pulo no seu lugar e já comece a celebrar pela vitória. Celebração vem sobre você. Vestes de celebração. Aí, Russo, vamos lá. Quantos estão felizes por um novo tempo? Coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de tristeza, vestes novas. Ei, você vai ter vestes novas. Amém. E deixa eu te falar, não vai ser Prada, não vai ser Gucci, não vai ser Roberto Cavalli. Você pode ter isso. Não vai ser Louis Vuitton, você pode ter isso. E eu profetizo que você vai ter isso. Recebe aí. Você vai ter bastante roupa de marca. Essa é a herança que nós recebemos do nosso apóstolo Fernando. E você vai ter vestes novas em 2022. Eu te sugiro a você amanhã mesmo, você adquirir uma veste nova como forma profética para o seu 2022. Porque as vestes velhas ficam para trás. As vestes rasgadas ficam para trás. As vestes de angústia ficam para trás. E você vai receber vestes de louvor, vestes de alegria, vestes de celebração.